Olá, amigos! Estamos começando mais um programa de Destaque Social, hoje com a participação do presidente do SEMAI, senhor Vlamir Schiavuso, que vai explicar para a gente como anda o abastecimento de água em nossa cidade. Olá, senhor Vlamir. Olá, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. E o senhor? Bem também. Senhor Vlamir, vamos começar falando de um assunto que está muito em pauta. Nós temos um problema, de falta de água no estado de São Paulo. Em Piracicaba, isso pode acontecer também? Olha, nós estamos com uma crise hídrica muito grande. Há muitos anos não se via todo mundo aí ligado nesse assunto. E realmente o problema de falta de água no estado, ele é sério, deve se acentuar pelas expectativas que tem aí para o futuro do ano de 2015, com um ano que não é tão bom de chuva, Mas o que aconteceu no sistema Cantareira, ele deverá demorar muitos anos para se recompor. Então, a região, a bacia do Piracicaba, vai ter problema sim de abastecimento no ano de 2015. Em Piracicaba nós temos o privilégio de ter o abastecimento, na grande maioria, mais de 90%, do rio Corumbataí. Essa crise de 2014 não afetou diretamente o rio Corumbataí, porque nós não dependemos nada do Cantareira. O Cantareira ele é a bacia do Piracicaba, então nós aproveitamos 5%, dependendo da qualidade da água, ela pode aumentar para 10%, mas 90% do abastecimento é feito pelo rio Corumbataí. Então o que nós temos para falar para a população é que, se nós não passamos uma crise mais acentuada, a causa maior é a captação do rio Corumbataí, mas nós também não podemos deixar de pedir à população que faça o uso racional da água, porque sempre que possível você deixa de captar, e isso ajuda os mananciais. As nascentes do rio Corumbataí, elas ficaram fortes, nós acompanhamos quase que toda semana para ver o que acontecia com as nascentes, com os ribeirões que chegam ao Corumbataí, e foi suficiente para passar aí com uma média de vazão bem acima do que nós necessitamos. Nós utilizamos 1,7 metros cúbicos por segundo e sempre a vazão mínima foi de 4,50, então quer dizer, nós estamos bem. Bem, como você perguntou, vai afetar Piracicaba? Nós não sabemos o que pode ocorrer. Se as nascentes do rio Corumbataí, que nasce em Analândia, não tiver chuvas suficientes para repor os lençóis, as nascentes e os ribeirões em quantidade suficiente e tempo suficiente para nós passarmos o ano de 2015, podemos ter sim uma queda na vazão do Corumbataí, e aí ter que tomar algumas medidas emergenciais, como racionamento. É uma coisa que a gente não pensa, mas se for um ano de pouca chuva, a gente pode sim vir a ter problema no futuro. Por enquanto, nós podemos dizer que não há problema. Em 2014 não houve racionamento, não houve problema de falta de água por causa da crise, e sim alguns bairros, por algum motivo, falta de energia, rompimento de rede, mas isso são localizados que em poucos dias a gente já resolve, ou na mesma noite, ou no mesmo dia. Então, para Piracicaba, o privilégio de ter o rio Corumbataí foi o que conseguimos passar o ano sem problema de racionamento de água. Está sendo feita uma recuperação dos mananciais? Sim, aí é um ponto que a gente tem estudado para o futuro. O que nós fizemos? Independente da crise hídrica, 3 anos atrás, nós já pensávamos uma alternativa para Piracicaba no abastecimento. Não sabíamos da crise, ninguém esperava uma crise no ano de 2014. O que nós fizemos? Fizemos um plano diretor de recursos hídricos, Esse plano diretor, na primeira fase, ele fez um diagnóstico de todas as nascentes, de todos os ribeirões da cidade, do município, e também vimos a qualidade. Desse levantamento, nós verificamos que 4 subbacias, elas
tem potencial de abastecimento, seria uma alternativa de abastecimento para a cidade. Somada às 4, poderá chegar até 60 mil habitantes. Um bairro que nem Santa Terezinha. Parece pouco, mas ele é muito significativo. Se nós conseguirmos abastecer parte da população com essas nascentes, com esses ribeirões dessas subbacias, consequentemente vai sobrar água do tratamento do Curumbataí e do Piracicaba para outras regiões. E isso deve significar em torno aí de 30%. Então, ele é muito significativo num ano, numas crises que nós estamos passando, e essa alternativa hoje está finalizando o estudo, porque nós temos uma equipe. Eu formei uma equipe com todas as secretarias ligadas diretamente a recursos hídricos, que é a SEDEMA, a CEMOB, a Procuradoria-Geral para fazer as leis, o IPLAP, a SEMA, enfim, todas essas secretarias estão participando e os técnicos estão fazendo esse trabalho. No ponto que está hoje, o que nós temos? Finalizando os levantamentos para que no futuro, bem próximo, nós podemos organizar os produtores, os proprietários da zona rural dessas 4 subbacias, que eles possam fazer algum trabalho dentro da sua propriedade que possa melhorar para aumentar e para também preservar as matas ciliares, fazer um terraceamento, fazer umas curvas de nível, fazer fossas, enfim. Se gradativamente esses proprietários forem fazendo os melhoramentos, eles poderão ter um pagamento por isso. Então, vão ser os produtores de água, vão ser os conservadores do meio ambiente, que precisam receber esse dinheiro das propriedades que eles deixam de utilizar. Por exemplo, o proprietário que tem lá um rebanho mínimo para ele tirar o leite para a família e tal, se ele deixar de usar um alqueire disso, ele vai receber por isso. E esse seria o pagamento pelo produtor da água. Então, a sociedade estaria disposta a pagar por esse trabalho que ele vai fazer, e a recompensa é o fornecimento de água para a cidade. Então, é a busca de solução. Já existe isso em Extrema, que já desenvolveu, mas o nosso estudo é um pouco mais aprofundado. É um estímulo que o produtor vai ter, o proprietário rural vai ter, se ele fizer um melhoramento, ele vai ter um benefício. E isso ele pode aumentar até chegar a 100% do valor que essa equipe está estudando. Então, é um trabalho interessante, é um trabalho que nós vamos aí divulgar, nós vamos fazer aí audiências públicas para mostrar à sociedade que esse estudo pode viabilizar o abastecimento, uma alternativa futura da cidade. Isso daí, aos poucos, a gente vai colocando em prática, e dentro aí de poucos anos nós podemos ter uma alternativa de abastecimento sem ser o Curumbataí e o Piracicaba, mas sim as subbacias que dependem só do município de Piracicaba. Falando em futuro, Piracicaba tem estrutura para suportar um consumo, no aumento do consumo daqui 20 anos, por exemplo? Nesse ponto nós temos 2 linhas. A primeira que eu acabei de dizer, que é recursos hídricos, essas 4 subbacias aí dando um abastecimento para 60 mil habitantes, que seria 30%, seria alguns anos. Podemos dizer aí que suportaria um crescimento aí de 8, 10 anos sem o menor problema de abastecimento de água. O outro tema que nós estamos também empenhados e fizemos um plano diretor também há 3 anos atrás, é o plano diretor de perdas físicas, são as perdas de água na rede. Hoje, Piracicaba tem um índice de perdas muito grande, 45%. Nós precisamos diminuir muito esse índice para que, primeiro, a gente deixe de gastar, né, que é um consumo
significativo que você trata, você bombeia, gasta energia e ele não chega às residências. Então é um ponto que a gente tem que atacar e é um problema sério, tem que ser enfrentado e nós estamos fazendo isso. Essa perda é pela pressão da água? O que acontece? É problema na estrutura ou é problema de pressão? O que ocasiona essa perda na rede? Nós detectamos vários motivos. O mais significativo é a pressão na rede, né? Quando você tem uma rede que trabalha com uma pressão superior à especificação dos encanamentos, com certeza ele vai se romper. Isso acontece já em várias regiões da cidade. A mais acentuada é Santa Terezinha, que nós temos lá um volume de rompimento de redes muito maior do que na cidade. Então, o problema de pressão é o item que mais provoca um rompimento de rede. Outro motivo é alguns lugares, alguns trechos, a idade, né, das redes, que tem locais muito antigos, que ainda requer aí reparo, substituição, o que nós também estamos fazendo. Então esse é o segundo motivo. E o outro pode ser aí porque uma rua hoje ela é dentro de um bairro, amanhã ela será uma ligação de 2 ou 3 bairros e aí passa a ter uma passagem de veículos pesados, né? Ônibus, caminhões para entregas, enfim. E isso também pode ocasionar rompimento de rede, vazamentos, porque aquele asfalto não foi preparado para uma carga pesada, de veículos pesados. E a partir do momento que você passa a utilizar com esses veículos, vai dar rompimento de rede, vai dar vazamentos, e aí nós temos que fazer um trabalho para recuperar isso. Então, alguns motivos para as perdas físicas a gente tem, mas todos eles controlados, nós sabemos. A primeira providência é a licitação para Santa Terezinha, que vai ser o primeiro bairro que nós vamos colocar as obras de perdas físicas em andamento. A licitação já está publicada e no início do ano nós devemos aí começar por aquele bairro, uma obra que deve demorar aí de 4 a 6 meses, e colocação de registro, colocação de válvula, substituição de rede. Nós devemos ter uma diminuição significativa de perdas no bairro Santa Terezinha a partir desta obra. Muito obrigada. Nós vamos agora a um minuto de intervalo e voltamos daqui a pouco. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Voltamos a conversar com o presidente do SEMAI, o senhor Vlamir Schiavuso. Senhor Vlamir, o SEMAI, ele abastece 100% da cidade, 100% de Piracicaba? Sim, hoje nós temos 100% de abastecimento da cidade já há alguns anos, né? Quando eu entrei no SEMAI havia assim uma deficiência em alguns bairros mais distantes. Aí através de um plano de reservatórios que nós fizemos, mais do que duplicamos o valor de reservação, aí o número da reservação de volume de água, foi suficiente para atender todas as regiões da cidade. E outras cidades também são abastecidas? Sim, hoje nós estamos fornecendo água tratada para a cidade de Saltinho. Houve um pedido do prefeito para o nosso prefeito Gabriel Ferrato, que entendeu rapidamente que seria até um projeto solidário para aquela cidade, para aquela população de Saltinho. Nós tínhamos um abastecimento para um bairro de Piracicaba
a poucos metros da estação de tratamento de água de Saltinho, e a parte física foi fácil. Contamos aí com a colaboração da Câmara Municipal de Piracicaba, que aprovou de imediato uma aprovação unânime do projeto. Também a Câmara de Saltinho aprovou um projeto para este contrato, e hoje nós estamos sim vendendo esta água com o mesmo custo aqui da água de um cidadão piracicabano. Não tem nenhuma diferença, nenhum privilégio para ninguém, sendo justo para todas as partes, né? Mas aquela população hoje recebe já a água tratada de Piracicaba, tem lá suas horas de racionamento, é uma questão interna que eles resolvem da melhor maneira que eles entenderem, mas hoje está à disposição um hidrômetro para abastecimento de até mais ou menos 430 mil litros, né, durante todo o dia. Então isso é significativo para aquela população também ter um pouco mais de conforto nos afazeres, na zona de casa. Enfim, é uma situação difícil que Piracicaba aí acabou colaborando com a cidade de Saltinho. O SEMAI está oferecendo kit reservatório. Muitas casas ainda não possuem um reservatório? O que nós verificamos que quando há um problema de rompimento de rede, imediatamente as pessoas ligam: olha, está faltando água, mas é na torneira ou no reservatório da casa? Não, nós não temos reservatório, principalmente nos bairros que são mais distantes do centro, né? Então eu resolvi fazer esse projeto piloto para que sentir o que essas pessoas realmente necessitam, fazendo um parcelamento aí para o pagamento. O SEMAI adquiriu, vai repassar, e através de um parcelamento pode receber. Não fica muito alto o valor mensal para essas pessoas, elas retiram o kit, né? O SEMAI passa o kit para eles, tem 30 dias para eles instalarem, e a partir do momento que eles instalarem esse reservatório, isso que é importante. Se houver um rompimento de rede, pelo menos uma família de 5 pessoas com um reservatório de 250 litros, ele vai ter pelo menos mais 12 a 15 horas de consumo sem sentir a falta de água. E nesse período que ele ficou com o abastecimento do reservatório interno, pode ser que o SEMAI já recuperou o vazamento e ele nem sinta a falta de água. Isso a gente veio durante esses anos verificando. Nós estamos já quase que implantando este projeto. Foi um assunto que eu discuti com o prefeito Gabriel Ferrato logo no início de 2014, né? Começamos a pensar em 2013, mas foi em 2014 que nós resolvemos colocar. E aí até fazer os levantamentos, verificar quais as regiões, soltar a licitação, enfim. Nós estamos agora praticamente prontos para começar esse programa diretamente à população, que vai beneficiar muitas pessoas. E se ele for de grande aceitação, podemos repetir e aumentar durante o ano de 2015. Senhor Vlamir, nós sabemos que algumas ações do dia a dia, elas ajudam na economia de água. Por exemplo, alguns postos, eles utilizam para lavagem de carros água captada pela chuva. O que o senhor acha? Quer dizer, se as pessoas, cada uma fizer a sua parte, ajudem muito, né, na economia? Com certeza. Quando nós falamos em uso racional da água, as pessoas não precisam deixar de fazer as necessidades básicas de sobrevivência, que a gente chama, de limpeza, no caso de Piracicaba. O que nós não queremos são os desperdícios. No caso de lavagem de calçada com a mangueira ou com a mangueira aberta, lavagem de carro enquanto passa o sabão, desliga, né? Lavar a louça com a torneira fechada, reduzir o tempo de banho. Tem gente que se empolga e fala: eu demoro 40 minutos para tomar um banho. E acha lindo. Eu acredito que 5 minutos, 10 minutos no máximo pode ser tomado um banho da melhor maneira e não ter problema nenhum. Essas são as primeiras ações
que todas as pessoas podem fazer dentro de casa. Agora, aquilo que você citou dos postos que possam fazer uma captação da água de chuva e utilizar para lavagem do pátio, utilizar para lavagem dos carros, essa é a melhor alternativa que as pessoas têm. Esses estacionamentos que lavam carros, lavadores de carro, onde tem as pessoas, existe lá, claro, o telhado, né? Se ele faz a captação e utiliza essa água, ele vai estar economizando, né? Não pegando água do SEMAI. Ele pode reaproveitar essa água, como que nós estávamos conversando aqui, ele pode colocar em algum lugar para depois fazer a lavagem, enfim, a reutilização dessa água. Tem diversas maneiras e as pessoas vai sentir que o futuro para a gente em relação à água vai ser cada vez mais difícil. Então as pessoas têm que começar a pensar em alternativas próprias para ajudar o poder público, porque nem todas as decisões estão junto com o poder público. O poder público tem um manancial de captação, de tratamento, de distribuição. Mas se as pessoas puderem fazer na própria casa, se ela faz uma captação para molhar o jardim, lavar o abrigo, lavar o carro, ela estará economizando e tendo um reuso, um uso importante de uma fonte que não é pública, é uma fonte, uma alternativa que ele pensou dentro da sua própria residência. Como que está a questão da aprovação de loteamentos e condomínios pelo Plano Diretor de Desenvolvimento? Olha, nós tivemos aí uma fase muito difícil em Piracicaba quando há 4, 5, 6 anos atrás, no governo do Vargas Negri, houve uma procura muito grande para a cidade. Por quê? Porque a estrutura da cidade ela se destaca no estado. Então, toda empresa quer trabalhar numa cidade que tem um desenvolvimento maior que o estado, maior do que o próprio país. E Piracicaba chegou nesse ponto. Então, nós tínhamos muitos loteamentos, muitos pedidos de diretriz, pedidos de viabilidade, e tudo isso foi chegando a um ponto que hoje estabilizou. Hoje, os pedidos de loteamento eles são um pouco mais criteriosos. Os proprietários e os próprios investidores, eles vão procurar locais que tenham fácil acesso às redes de água, à rede de esgoto, à iluminação, a própria estrutura de asfalto, enfim, porque os custos podem estar, e foram, né, maiores do que muitos imaginaram. Então, o preço dos terrenos em Piracicaba ele teve assim, uma alta mais acentuada do que no estado. Mas hoje, cada loteamento ele é obrigado, e o SEMAI cobra disso, uma solução para a água. Se ele estiver distante dessa rede de distribuição, ele vai ter que fazer a rede até o loteamento dele. Se precisar de reforço de rede, ele vai fazer. Se precisar de reservatório, ele vai fazer isso para água. E para esgoto, ele tem que fazer a rede interna, ele tem que fazer a captação. E se não tem uma rede que liga os coletores da rede pública, tem que fazer uma estação de tratamento para que o SEMAI não suporte com esses custos, que é o custo imobiliário, já está embutido nos valores dos terrenos, e isso quem comprar acaba pagando. Mas a partir do momento que nós passamos ao SEMAI, né, passou a ter essa atitude, os problemas de abastecimento de água e de esgoto da cidade foram cada vez menores. Que balanço o senhor faria do SEMAI nesse ano, agora de 2014? Olha, para o SEMAI esse ano foi um ano especial. Como nós já tínhamos 100% de distribuição de água, nós tínhamos mais um objetivo a atingir. Era 100% do esgoto coletado ser tratado. E nós, em junho de 2014, nós conseguimos chegar a essa meta. É um privilégio muito grande. Pouquíssimas cidades no país têm esse índice de 100% do esgoto coletado, tratado.
É claro que hoje tem algumas despejos clandestinos, que nem as pessoas ligam no SEMAI e falam assim, olha, não é 100%, porque aqui tem uma maneira que está vazando. Mas isso significa muito pouco, nem 0,1%, nem 0,2%. O macro, a grande decisão política da cidade, que foi no início do governo Barjas e agora no governo Gabriel Ferrato, concluiu esse importante trabalho, essa importante decisão foi chegar no índice de 100%. E hoje nós temos na área do esgoto, todo que o esgoto coletado ele é tratado com investimento em 2 anos da PPP, mais de 150 milhões de reais, coisa que o SEMAI não teria esse dinheiro a curto prazo, teria as alternativas de procurar nos órgãos públicos, e nós fomos nos bancos e não tinha carteira para esse momento. A outra alternativa era subir um absurdo as tarifas para a população, que seria penalizada, também descartamos. Então a PPP foi a saída mais fácil que nós encontramos para não prejudicar diretamente a população e resolver um problema que nós tínhamos, que era crônico, que era o esgoto sendo jogado in natura no Rio Piracicaba, no Rio Curumbataí, que hoje nós não temos mais. São pouquíssimos lugares e nós estamos fazendo um pente fino. O SEMAI e Águas do Mirante, que faz um bom trabalho, Águas do Mirante tem assim, um compromisso muito grande com a cidade. Nós estamos buscando esses despejos clandestinos e resolvendo. Alguns já foram resolvidos e outros nós estamos descobrindo, investigando e também resolvendo. Então, para Piracicaba, foi um ano muito positivo. Também, pela crise, não enfrentamos nada de racionamento, é outro fato muito relevante para a cidade. Então, na questão de saneamento de água e esgoto, Piracicaba está muito bem servida e foram uns trabalhos muito bem feitos. Tivemos aí uma colaboração muito grande, grande parte dos funcionários do SEMAI, um compromisso, e isso também tem um resultado positivo. Eu acredito que o SEMAI cumpriu o papel de forma muito brilhante, que hoje a gente percebe a aceitação e aí a população tem um conceito muito positivo do trabalho do SEMAI. Senhor Vlamir, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente chegou ao final do programa. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Obrigado a vocês, foi um prazer e estamos sempre à disposição de vir falar com vocês, com a população. Assim, nós temos a oportunidade, né, de passar à população aquilo que os trabalhos e o roteiro do dia a dia do SEMAI, isso é muito importante, a população tem que saber. Claro, utilidade pública. Utilidade pública. Destaque Social termina aqui. Voltamos em breve.